Amigos do Futebol em Rede Entrevista, toda semana temos uma nova, inédita. Para de tossir, Cerote. Você já não sabe desligar o microfone? Vamos de novo. Vai! Atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Amigos do Futebol em Rede Entrevista, toda terça-feira uma entrevista inédita para você. Nós temos na nossa videoteca no YouTube mais de 115 personagens, entre jogadores, gente da imprensa, gente que conversa com a gente sobre futebol. Como gosta de dizer o meu companheiro Fábio Cerotti, que você também está vendo aí na tela, isso aqui é um bate-papo de amigos, né? Justamente para lembrar grandes histórias, para falar do futebol e de gente que faz bem para o esporte e faz bem para as pessoas. Ô, Ceroli, você costuma dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje você pode falar boa noite, viu, Ceroli? Eu sei, mas esse programa também aparece em qualquer horário para quem quiser ver. Só entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Futebol em Rede, tudo junto, e vocês vão ter a conversa com esse brilhante cara que tem história legal pra caramba. Vocês já estão vendo na tela, é o Anilton da Conceição. Anilton, jogador que passou pelo São Paulo, numa época que o São Paulo vivia momentos de turbulência. Foi parar na China. Hoje está em Hong Kong, tem muita coisa legal para falar com ele. Quartarolo, eu vou deixar você ter a honra de. Eu não conheço a China, você conhece Hong Kong, então eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Eu não conheço o Japão, Malemar, estive lá 2 vezes, mas é uma região fantástica. O Adilton, que legal te ver, né? Há tanto tempo que a gente não se fala, né? Eu me lembro de você começando no São Paulo. Eu ainda estava na Rádio Record, depois fui para a Jovem Pan. Você é aquele pontinha direito, insinuante, que chamava o lateral, como diria o Cilinho. Tudo bem, Anilton? Como é que você está? Tá tudo bem. Graças a Deus tá tudo bem, né? A gente faz 25 anos que eu tô aqui na Ásia, né? E, assim, aprendendo bastante, né? Crescendo. Eu vim jogar, depois eu virei treinador. São muitas histórias, muita coisa boa que aconteceu aqui, né? Pô, que legal. Legal mesmo. Aliás, Anilton, se você quiser responder em mandarim, não tem problema nenhum, a gente entende. Essa mudança do Brasil para a China, numa época bem diferente da de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho disso. Você era um menino que era uma revelação do São Paulo. São Paulo não vivia uma fase lá muito boa, e você foi parar na China. Como foi essa transferência para o futebol chinês? Como foi a sua adaptação? Teve que comer cachorro? O que aconteceu aí? Olha, na verdade, eu não vim tão novo assim, né? Eu vim para cá, eu tava com 29 anos, né? Porque aí no Brasil tava uma situação assim meio complicada já, e a situação financeira nos clubes menores estava um pouco difícil, e você fazia contrato e não recebia, esses negócios, né, de time pequeno, né? Toda vez você tinha que fazer acordo para poder receber e nunca terminava o contrato. E aí eu tive uma oportunidade de vir aqui para a China. A primeira foi em 97, no caso. E foi engraçado que quando eu cheguei aqui eu não falava inglês e não falava chinês e mais ou menos o português, né? E a gente chegou aqui, nós chegamos em Hong Kong no dia 12 de junho de 97. E o empresário estava esperando a gente aqui, veio eu e um amigo meu, e a gente tirou o visto no dia seguinte, no dia 13, e à tardezinha do dia 13 ele colocou a gente num trem para ir para a China. E ele ficou em Hong Kong, colocou a gente no trem e falou assim: vai ter alguém esperando vocês lá na China, em Guangzhou. E nós chegamos lá, era 10 horas da noite, e tinha um carro esperando a gente, levaram a gente para um hotel, e quando a gente estava entrando no hotel, eles levaram a gente para um restaurante, e lá estava um monte de chinês. E eram os donos do time, treinador. E aí o pessoal tudo fumando na mesa, bebendo, né? E a gente não entendendo nada. E foi assim, a gente não entendeu nada do que aconteceu no primeiro dia, porque a gente não tinha tradutor, não tinha nada. Eu sei que a gente comeu lá um pouquinho de arroz e a gente foi pro quarto, fomos dormir, porque estava cansado por causa do fuso horário. Aí no outro dia de manhã, quando acordamos, o pessoal já estava esperando a gente do lobby do hotel. E todo mundo estava bravo com a gente já, porque eles estavam esperando a gente para ir treinar. E a gente não sabia de nada.
E, poxa, a gente está acostumado no Brasil, você chega no clube, você é recebido pelo treinador, eles apresentam você, essas coisas, né, tudo. Mesmo que a gente veio para fazer teste, né? E eu sei que eles saíram andando pelo campo, estavam uns 10 minutos do hotel, e a gente foi atrás. E aí nós chegamos lá no campo e o treinador xingando a gente. Bravo e xingando, e xingando, e xingando, e a gente não entendia nada, né? Que estava acontecendo. E aí tinha um brasileiro no time. E ele não tinha falado nada pra gente que ele era brasileiro, muito alto, a gente pensou que era inglês, né? Ele falou assim: não, o treinador tá bravo porque vocês não trouxeram roupa de treino. Eu falei, poxa, mas como assim roupa de treino, né? No Brasil, você chega no vestiário, a tua roupa tá lá, você troca de roupa e vai pro treino, né? Ele falou, não, aqui cada um traz a sua roupa. E aí eu sei que ele ficou bravo, e aí à tarde tinha treino de novo, o pessoal tinha a camisa era patrocínio da Nike. Eles foram lá, compraram roupa da Puma, roupa da Diadora e deram para a gente treinar. E a gente foi treinando todo dia dessa forma aí. E esse foi o nosso primeiro dia. Primeiro dia na China. Que legal, que história. Serode, Adilton, eu Então, vou falar para você. Você que é um cara é mais viajado que eu, né? Mas eu e o Serode, por força profissional, né? Trabalhávamos como repórter, numa época que a rádio viajava, né? Eu estive em Larnaca uma vez e eu olho no mapa e eu me pergunto como é que eu saí de lá. Então, tem certas coisas que você vive, essa é uma delas. Você fala assim, mas como é que eu sobrevivi a isso? Mas sobrevive, o brasileiro então, dá um jeito, né? Agora, então. ô Cerote, você gostou da história? Você já passou por Sim. isso? Não, pô, eu nunca, ninguém foi comprar roupa para mim, porque não cabe. É meio difícil. Mas é interessante. Aliás, eu gostaria de saber como que foi o fim dessa história. O treinador um dia chegou e falou, avisou você que ia escalar ou você teve que jogar de repente? Não, e a história foi longa, porque a gente veio para treinar um mês, no caso, com o time, né? E a gente fez vários amistosos e, poxa, eu jogava de ponta direita, né? E naquela época, você pegava a bola, Ele não te lateral, pôs no zagueiro. gol, não, né? Não. Hum. E eu pegava a bola, ia para cima dos caras, driblava e cruzava. E os caras faziam gol e a torcida gostava, todo mundo gostava de mim e tudo. E aí, depois de um mês aqui na China, naquela época, você tinha que fazer um teste de Cooper. Você tinha que correr 3.200 metros em 12 minutos. Caramba! E eu, para mim, né, na época de São Paulo, eu corria eu, Cafu, Antônio Carlos, a gente brincava de correr, né? Então, para mim, eu fiz em 11 minutos e 30 segundos esses 3.200 metros. Aí, tá, acabou o treino, acabou a corrida e tal, e a gente voltou, isso foi em Beijing, a gente voltou para Guangzhou. E aí, voltamos para Guangzhou para assinar o contrato. Tudo certo? Aí os caras chegaram para mim e falaram assim: não, o treinador falou que você é muito baixinho para jogar na China e nós não vamos te dar o contrato. Eles demoraram um mês para ver que eu era baixinho. Mas aí não assinou o É, contrato? não assinei o contrato. Aí eu voltei para Hong Kong para ir embora para o Brasil, para voltar para o Brasil. E eu já estava na cabeça, agora eu vou voltar e vou parar de jogar futebol, não vou jogar mais. Ah, podia comprar E um salto alto. a gente ficou assim, eu falei, né, para minha esposa, falei, não, eu vou voltar para o Brasil e eu não vou jogar mais futebol. Só que nós ficamos uma semana aqui em Hong Kong por causa da passagem, da nossa passagem de volta. Aí, nesse momento, um clube aqui em Hong Kong, eles resolveram entrar na liga, que eles não iam disputar a liga. Então, eles iam ter um dia lá de teste. E o amigo meu falou assim, você não quer ir? Eu falei, estamos aqui já, né? Então, vamos. E a gente ia jogar esse time que eles estavam fazendo contra a seleção do Sub-18 de Hong Kong, seleção daqui. Aí, tá, trocamos de roupa. E a gente pensou que era só eu e meu amigo que ia fazer o teste, né, de estrangeiro. Só que tinha 12 nigerianos já lá, esperando para fazer o teste também. Então, então assim, jogou eu e o meu amigo brasileiro, que era um zagueiro, e mais
8 nigerianos e um goleiro que era chinês, que era um moleque que jogava aqui em Hong Kong. Contra a seleção da China, de Hong Kong, no caso. E daí você ficou? Aí escuta só. Eu joguei o primeiro tempo e dei cruzamento, saiu gol e tudo. Aí acabou o primeiro tempo, tinha uma árvore, e a gente sentou embaixo dessa árvore, e eu falei pro meu empresário, falei assim, ó, você fala para eles, se eles quiserem me dar o contrato, tudo bem. Se eles não quiserem, não tem problema que eu vou embora pro Brasil. Aí eu falei, eu não vou jogar o segundo tempo. E era 4 irmãos que eram donos do time. E os 4 irmãos vieram, falaram comigo, tal, me forçando a jogar. Eu falei, não vou jogar. Se quiser, você me dá o contrato, senão eu vou embora. E aí eu sei que começou o segundo tempo, o outro brasileiro jogou o segundo tempo e tal. Aí acabou o jogo, eles me deram o contrato. Tá vendo só, Serode? Aí, Que coisa, hein? Então acabou, me deram o contrato e eu fiz 1 ano o primeiro contrato, né? Agora, a história, só para terminar, a história por engraçada favor. é que eu fiz 1 ano de contrato, né? Aí, aquele mesmo time da China que eu tinha feito o teste, quando acabou meu ano de contrato, eles queriam que eu voltasse para lá. Daí você falou, não. Aí eu falei, agora eu não vou. Sou baixinho, falei, não quero. Falei, agora eu não vou. Agora eu vou ficar em Hong Kong. Porque assim, a minha esposa já estava adaptada aqui, meu filho já tinha vindo, né? E meu filho já estava numa escola estudando inglês e tudo. Não, eu não vou mudar de novo para mudar toda a família novamente, né? Então foi isso a história aí. Que legal a história. Anilton, você acha que é o único jogador que da história, um dos poucos, porque outros também passaram por isso, você mesmo citou vários, né? Mas normalmente o cara faz peneira quando está começando. Você já era um profissional consagrado, rodado, foi fazer peneira na China? Na China, cara. E assim, eles não querem saber, naquela época, eles não queriam saber do teu currículo. Não interessa onde você jogou. Eles querem ver você jogando para te dar o contrato. E, assim, era uma coisa incrível. Não tinha. O meu empresário falava, mas como? O cara jogou no São Paulo, jogou tal. Não quero saber, eu quero ver o jogador primeiro. Tá bom, fazer o quê? Quer ver? Vamos. Era só futebol mesmo, né? Não tinha problema de ver ou não. Para mim, não tinha problema. Mas, assim, foi situação, assim, bem engraçada para nós que somos brasileiros, né? Na verdade. Verdade. É até falta de respeito para o profissional, mas faz parte. Você ficou em Hong Kong desde aquela época ou você saiu depois para outros lugares aí? Não, então, assim, porque a minha esposa veio e aí meu filho começou a estudar e eu não quis sair mais, porque Hong Kong é uma São Paulo. Aqui tem 8 milhões de habitantes. Eu acho que não é uma São Paulo, mas tem 8 milhões de habitantes. Então, assim, você vai treinar e você volta para casa. Você não precisa de carro, você vai de trem. Entendeu? E aí, tipo assim, no domingo você joga, acabou o jogo, você vai para casa. Não tem concentração. Então, para mim, poxa, não tem lugar melhor para você ter uma família, no caso, você ter tempo para tua família, entendeu? Porque se eu volto para a China, ou eu vou para o Japão, ou para a Coreia, aí você tem concentração, tem que ficar viajando todo dia, joga aqui, joga ali, entendeu? E para mim, eu já não estava mais afim de viver essa vida mais. Então, a gente não aceitou mais, assim, ir para país nenhum. Milton, eu estou curioso. Você falou, a minha esposa veio para cá, meu filho foi estudar inglês. Conta um pouquinho como é essa adaptação em Hong Kong. Que imagina a sua esposa chegando em Hong Kong e falando assim, querido, onde é supermercado, né? E fala também o nome da esposa e dos filhos aí. Isso, por favor. Então, foi muito engraçado, porque minha esposa chama Marta, né? E eu tenho o filho Felipe, tá com 27 anos agora. E eu tive uma filha em 2000, mas a minha esposa foi para o Brasil para ter ela no Brasil, porque a gente não tinha confiança que tem hoje. Se fosse hoje, a gente teria o filho aqui normal, sem problema nenhum, mas na época a gente não tinha tanta confiança. A minha esposa ela veio para cá depois de 4 meses que eu estava aqui já. Então, quando ela veio, eu já estava adaptado, eu já sabia aonde ir, o que fazer, essas coisas. Então, para ela foi mais fácil. E aqui em Hong Kong, uma coisa boa que tem aqui, eles facilitam a tua vida.
Então, se eles vão construir um prédio, eles não constroem só um prédio. Eles constroem 10 prédios, um pertinho do outro. E aí, embaixo desse prédio, você vai ter de tudo. Já tem supermercado, shopping, tem tudo. E aí embaixo tem um trem. Entendeu? Então, assim, tem ônibus, tem tudo que você precisa, já tem ali. Você não precisa fazer nada, não precisa sair para lugar para nada. Então, isso facilita muito a vida do estrangeiro quando vem para Hong Kong. Acho que eu vou para Hong Kong, coitado. Não, os caras são inteligentes, né? É um lugar maravilhoso em termos de transporte, de facilidades. É muito... Tipo assim, eles constroem já... no teu bairro já tem piscina, tem campo de futebol, tem quadra de basquete, quadra de vôlei. Tem tudo que você precisa para fazer esporte, eles já colocam ali, para você não precisar sair para ir para outro lugar. Então, todo o bairro, no caso, tem essas facilidades, essas piscinas, essas coisas que o pessoal vai fazer esporte, no caso. É uma mini cidade, né? Ali dentro você tem tudo, só em casos excepcionais que você vai sair. Realmente é uma inteligência muito grande na Ásia, né? Os países que podem fazer isso. Eu estive, como disse a você, 2 vezes no Japão cobrindo o Mundial. Eu não andava de táxi, andava só de trem. E olha que eu sou, né? Não entendia nada, mas todo lugar você ia de trem e debaixo do meu hotel tinha, no hotel da concentração do Corinthians tinha, ou seja, é um negócio muito inteligente. Agora, Hong Kong, embora a gente esteja falando da Ásia, mas pelo que a gente sabe, é uma ex-colônia britânica, né? Talvez seja, não sei se seria essa a expressão correta, né? Mas talvez seja o local mais ocidentalizado da Ásia, é isso? Com certeza, com certeza. Assim, aqui tem gente de todo mundo, você encontra todo tipo de raça tem aqui, entendeu? Assim, brasileiro, indiano, chinês, japonês, coreano, assim, tem todo tipo de pessoa está aqui fazendo negócio e você encontra pessoas de todo lugar do mundo aqui. A qualidade de vida é boa, Anilton? Não, melhor morar em Itaquera, bem melhor. Não, calma, deixa ele responder, Serote. Olha, se você quer escolher um lugar do mundo para viver, aqui seria o melhor do mundo. Só que aí vem a parte que é cara. É um lugar muito caro para se morar. Agora, em termos de facilidades, de segurança, educação, aí você tem tudo. Mas, tipo assim, se você quer alugar um apartamento para você morar, um apartamento simples, você vai pagar aí os simples, R$12.000. Mas, em compensação, ganha mais também, né? Proporcional, não é? Mas você ganha, mas você gasta. Não tem como. Entendi. Não tem como. Esse negócio... Se você tiver criança na escola, é complicado. Esse negócio... muito dinheiro. Esse negócio de que você ganha, mas você gasta, eu entendo bem. Mas a questão é, o que tem em Hong Kong? Tem pizzaria? Tem churrascaria? Tudo. Tem pastelaria? Pastelaria não tem. Já vou morrer de fome. Tem pastel, a coisa que eu mais gosto. Lá na frente do Morumbi tinha a feira lá de terça-feira, era o nosso prato cheio. E isso é uma coisa que eu tenho muita saudade. Mas o resto a gente tem tudo. Se você quiser fazer um churrasco, tem picanha, tem costela, tem tudo. O Anilton, é isso que eu falo pro pessoal aqui, né? As pessoas acham que tem pastelaria na China. Pastel é uma coisa boa, né? Eu fui para Portugal procurando... Não tem padaria. Não, tem padaria, mas não do jeito nosso. O Brasil, nesse aspecto, é a mesma coisa da pizza, Serodi. A pizza nossa é melhor do que a da Itália. Eu fui para a Itália também. A pizzaria é uma porcaria. É cultural, é cultural. Eu fiquei pensando assim, esses caras foram comprar as rodelas da pizza no supermercado, não sabem nem fazer pizza, caramba. Então, mas aqui o nosso, por exemplo, você vai para o Japão, tem churrascaria, né? Aí você vai para a China, tem churrascaria. Você vai para a Coreia, tem churrascaria. Então, assim, para nós, assim, brasileiros, a gente não sente falta de nada, assim, do Brasil, a não ser o pastel, é lógico. Mas a minha esposa faz em casa, de vez em quando a gente faz, mas a gente sente saudade da feira, né? O caldo de cana e pastelzinho.
Sabe o que é, Será? Antes de você fazer a pergunta, sabe qual é o problema deles? É que eles não têm aquele óleo de uma semana, aquele óleo de caminhão que fica na feira. Aquele que dá um gostinho ali. Você compra a É mesma marca, verdade, leva para casa, não é igual. É, não é óleo igual. multissabores. É isso É aí. verdade, Mas é ótimo. Fala, é Serol. verdade. Mas, Anilton, tudo bem, você jogou, você explicou, já sabemos que tem churrascaria, mas como que você virou técnico? Cara, a história, na verdade, a minha história é uma coisa assim que, quando eu saí do Brasil, que eu cheguei aqui, eu já não pensava mais no futebol como eu pensava antes, entendeu? Ou quando eu era jovem, sei lá. Porque quando eu vim para cá, eu vi a necessidade de entregar algo para as pessoas, entendeu? Então, esse amigo nosso, que a gente acabou sendo amigo e a gente é amigo até hoje, com as pessoas que eu conheci aqui, ele era muito envolvido com todos os esportes. Então, ele trabalhava com o rugby, com tênis, table tênis, né, o ping-pong, remo. Ele jogou bola quando era jovem. Então, eles tinham um trabalho aqui, tipo dos atletas de Cristo no Brasil. Então, eles iam na comunidade ensinar futebol, basquete. Então, quando eu cheguei aqui em Hong Kong, os meus primeiros jogos foi algo assim muito diferente para eles. Um exemplo, o primeiro jogo meu do campeonato, eu estava junto com o centroavante, a hora que o juiz apitou, ele passou a bola para mim. O certo era eu passar a bola para trás. Não, eu peguei a bola e já fui driblando todo mundo. E aí o zagueiro me parou em cima da linha, ele me deu um safarrão e me pegou aqui pela camisa e me levantou. Era zagueiro inglês. E eu não tenho problema de apanhar, sempre apanhei, levantei, foi falta. Aí a próxima bola que eu peguei, eu fui dentro dele de novo, né? Ele veio, me deu outra sarrafada e eu peguei a bola depois e fui de dentro de novo. E foi assim. Eu ia para dentro dos caras, pegava a bola, driblava 3, 4 e assim, foi tipo assim, foi um sucesso, mas para mim era normal jogar no Brasil. E aí você vem para cá, um nível totalmente diferente do nosso do Brasil. O lateral pensava que eu ia dominar a bola, eu deixava passar. Aí ele pensava que eu ia deixar passar, eu dominava e saía para um lado, saía para o outro. E aí foi assim, a imprensa que fez um boom, né, no caso. Então, aquele meu amigo, ele começou a me convidar para ir nas quadras, nas escolas, para poder ensinar as crianças e dar tipo, fazer como que fala? Esqueço Um as curso. palavras. Não um curso, mas É, fazer uma demonstração, no caso. isso. Isso, uma demonstração. Então, naquela época de São Paulo, a gente fazia muito trabalho com a bolinha de tênis. Então, todo Cilindro. jogador tinha uma bolinha de tênis. Eu trazia, né? Sempre tive comigo, porque era um modo de eu treinar. E aí eu comecei a fazer esse malabarismo aí com a bolinha de tênis, parava lá no pescoço, fazia flexão de braço e tal. E aí foi assim. Comecei a fazer isso aí começaram a me chamar para ir em mais escolas. E aí eu comecei a fazer uns treinozinhos assim de dribles, essas coisas. E esse negócio foi crescendo. Aí mais escolas foram chamando, aí começou a ter programa do verão, eles me chamavam. E aí eu comecei a montar treinos maiores, entendeu? Assim, e eu fui pegando aquele gosto, porque eu estava jogando e a gente tinha o salário, né, como jogador, né? Então eu comecei a entregar essa outra parte de graça. Mas para mim foi um aprendizado, na verdade. E aí quando foi em 2001 que eu estava no clube, aqui chama Rangers, eu comecei a ser jogador e auxiliar, no caso. E aí o presidente do clube falou assim: Anilton, você tem o dom para ser treinador. Eu vou pagar para você fazer o curso. Ah, tá bom.
eu gostava mesmo, né, do que eu estava fazendo. E aí eu fui fazer o curso. Até foi engraçado que eu lembro até uma história do Romário, quando o Romário conta as histórias dele, né? E teve um jogo que acho que o Cruyff falou para ele que se ele fizesse gol, ele podia sair no intervalo e ir para o Brasil, acho que ele queria pular carnaval. A minha história foi mais ou menos assim, porque eu tinha que fazer um teste no dia do jogo, no sábado à tarde. Era 5 horas da tarde. O nosso jogo era 3 horas da tarde. E aí eu falei pro presidente, presidente, não dá para você me deixar fora desse jogo, que eu tenho que chegar lá, o teste meu é 5 horas da tarde. Eu tenho que estar lá antes para preparar e tal. Aí ele falou assim, olha, se você fizer 2 gols no primeiro tempo, eu deixo você ir. Aí eu fui, fiz 2 gols no primeiro tempo, troquei de roupa e fui fazer meu teste. Aí eu fiz o teste, aí liguei para ele, depois do jogo, ele falou assim, nunca mais você faça isso, o jogo foi 3-2. Quase que a gente perde o jogo. O jogo foi 3-2. Então Mas foi você isso, a fez os 2 história. gols. Eu fiz os 2 gols. E Finado aí é foi essa combinado. história, assim. E foi a história muito legal, porque eles me ajudaram muito, assim, nessa parte. Como eu era... O nosso time era um time pequeno, e os jogadores naquela época do meu time, eles tinham 17 anos, 16 anos. Só que eles já jogavam no primeiro time nosso. Então era muita molecada, e aí esses moleques, assim, respeitavam muito, porque, tipo, a gente ia correr. Se o treinador falasse assim, ó, você vai dar 5 voltas na pista, eu era o primeiro. Nós vamos correr na praia, tem que correr 10 voltas, 10 tiros no caso. Eu era o primeiro, entendeu? E eu já estava com 33 anos, 34 anos. Então, assim, para os meninos, foi muito bom para eles, porque eu nunca tive problema de relacionamento com as pessoas. Então, até eu estava conversando com um brasileiro hoje, que eu fui assistir o treino dele, e eu falei assim, olha, vocês são muito importantes para esses jovens, porque é fácil você ficar criticando o jovem, mas se você ser um exemplo para ele, você pode mudar a vida desses meninos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Então, naquela época nossa, e até teve uma janta ontem, e os meninos estavam lá, eles estavam lá. Então, esses 2 meninos que jogavam comigo, eles foram a base da seleção de Hong Kong por 12 anos. Então, tudo que eles Beleza. aprenderam lá no começo, assim, né, serviu para eles para a vida toda. E a história mais legal de tudo isso, é que eu vi esses meninos quando eu tinha 16 anos, e aí depois eu vi a carreira deles como jogador, e aí eu fui convidado para o casamento deles, e hoje eu treino os filhos deles. Que legal. Oh, Legal. que legal, Entendeu? né? Então, assim, é algo assim muito tremendo, assim, sabe, que aconteceu aqui em Hong Kong. Pô, parabéns, parabéns. Então, Lição de vida, então, viu, cara? então foi assim, para mim ser treinador foi assim, eu parei de jogar em 2003. Então, quando eu parei de jogar, as pessoas falam assim, e aí, como que foi? Eu falo, não, para mim, para te falar a verdade, eu uso o exemplo da Bíblia, foi como sair do Egito, como o povo de Israel saiu do Egito, porque para mim eu me sentia meio escravo no futebol, entendeu? Foi para a Terra Prometida. Isso. Então, como treinador, eu tinha mais o que dar do que quando eu estava jogando já, porque já estava assim, já não tinha mais aquele prazer de jogar futebol. Eu falo Para mim sempre isso aí, foi Nilton. bom. Quando o prazeroso se torna pesaroso, é bom parar. Você está certo. Só mais uma coisinha sobre Então. isso. Você falou da maneira como você jogava, a bolinha né, que você fazia, que a gente via o Cilinho trabalhar isso no Morumbi, o Bebeto, o grande Bebeto, falecido Bebeto, trabalhava isso muito com o jogador também. Era um negócio fantástico e muito moderno já para a época, né? E você Uhum. falou da sua habilidade, né? Que você driblava os caras não entendiam, o lateral ficava meio bobo. Você acha que a magia, eu não estou falando a malandragem no sentido lato da palavra, mas a malandragem, a finta, a ginga brasileira é insuperável, Anilton? Olha, para mim por quê? A gente não pode falar que você já nasce, mas é um dom que Deus te dá.
Mas o que eu acho no Brasil, olha, faz muito tempo que eu não vou no Brasil, mas o que eu fui no Brasil foi em 2009. É Mas, melhor não vir, não, viu, Anilton? Por enquanto, não. então, eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje, eles estão tirando a liberdade do jogador de jogar futebol. Entendeu? Então, para nós, no Brasil, na nossa época, a gente jogava na rua, a gente jogava descalço, a gente jogava em qualquer lugar que você estava jogando futebol. Mas hoje não, hoje tem escolinha. E todo mundo quer ensinar. E em vez de deixar o jogador como que fala? Nessa idade, para mim, de até Se 12 anos de idade, envolver. Se mostrar, né? deixa, Se desenvolver. deixar. E isso é uma coisa que, né, aqui na Ásia, que não existe. Aqui na Ásia, uma criança de 7 anos ele tem que passar a bola. É a primeira coisa que ele tem que fazer. E eu trabalho na seleção aqui de Hong Kong faz 9 anos. E a gente tem reuniões quase toda semana, né? Vamos falar, 2 vezes por semana, todos os treinadores juntos. E cada um tem que falar o que está fazendo, cada categoria, feminino, masculino, futsal, tudo quanto é. E a minha batida com eles é muito ensinamento e vocês não estão deixando as crianças ser criativas. Vocês estão criando robôs. Pega a bola e passa. Não tem problema nenhum em você ensinar. Só que quando você bate de frente com o Japão, com uma Coreia, você não tem como. Porque a qualidade deles é muito alta, a intensidade é muito alta, e o nosso aqui é muito devagar, é muito lento. Então não dá tempo do cara dominar a bola, ver o que vai fazer para passar a bola. Já era, já perdeu a bola e já está tomando contra-ataque. Hum. Mas isso é uma coisa assim que aqui na Ásia eu vi e eu não mudei a minha filosofia. Eu tenho uma escolinha de futebol e a minha escolinha de futebol eu só faço habilidade com as crianças. Eu faço 1 contra 1, 2 contra 2 e deixo eles jogarem. E na hora do jogo eu tenho umas 20 bolas do meu lado. Na hora que a bola sai para escanteio, eu não deixo nem eles bater escanteio. Eu já jogo a bola para contra-ataque. Eu jogo a bola para a criança driblar e eu falo assim, olha, vocês têm que aproveitar, esse é o melhor momento da tua vida. Você passar a bola, você não vai estar aproveitando nada. Então, você tem que driblar. E hoje, os jogadores têm filhos e eles levam para minha escolinha porque o clube que eles jogam, ou são treinadores hoje, não faz o que eu faço. Então, eu não mudo a minha filosofia por causa das pessoas. Eu acredito que o futebol brasileiro, se você não souber driblar, é melhor você estudar e fazer outra coisa. Mas aqui no Brasil os caras adotaram esse negócio de evitar o driblar. Agora, Anilton, eu tenho um monte de curiosidade ainda a respeito de Hong Kong, se bem que eu tenho um monte de coisa para te falar da tua carreira aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mas primeira curiosidade, você vai para o mundo árabe, os donos dos times são os sheiks, os príncipes. Em Hong Kong, na China, quem são os donos? São os pasteleiros ou os caras do Partido Comunista? Não tem pasteleiro lá, Será? Sei lá, eu não conheço nada de Hong Kong. Não, aqui vamos falar de Hong Kong, né? Porque Hong Kong e a China é a mesma coisa em termos de dono de clube. Geralmente é uma pessoa que tem muito dinheiro. Ah, bate. Então, é uma pessoa que tem muito dinheiro e ele faz um time só para o nome dele estar na mídia. Porque ele não recebe nada em troco. Porque aqui tem jogo de terça-feira à tarde, quarta-feira, entendeu? Assim, ninguém vai no campo. Sábado e domingo você vai lá, quando é um jogo bom mesmo de time grande, tem 6.000 pessoas no estádio, entendeu? Então, assim, ele não ganha nada com isso. É só o nome dele na mídia, no caso. E deve Então, ser assim, fácil achar o nome na mídia chinesa, né? o pessoal tem dinheiro. Os jogadores, eles conhecem esse pessoal e a maioria tem, as empresas, na verdade, não tem empresa em Hong Kong. As empresas são todas na China.
Então, tem os donos dessas empresas, eles vêm para Hong Kong, porque a vida em Hong Kong ela é uma vida mais livre, no caso, do que na China. Hum. Então, a família mora aqui, todo mundo fala inglês, as crianças vão para uma escola boa. Então, eles têm escritório aqui e a vida aqui, mas a empresa mesmo, acho que são todas na China. Hong Kong não tem, assim, empresas em Hong Kong. Eles ganham dinheiro na China e vão gastar no Ocidente chinês, que é justamente Hong Kong, né? Mais liberado. Tá certo. E ao lado da vaidade, como existe aqui também. O cara tem muito dinheiro e alguns até trabalham assim para tentar devolver alguma coisa que ele acha que a sociedade também passou para ele, que afinal ele é um cara rico, né? Agora, o Adilton, como eu disse, eu vi você começar a carreira, entenda bem o que eu vou falar, né? Porque não é pejorativo, não, né? Mas era um garrinchinha, né? Porque era um cara que partia. Aliás, é elogio. Os caras gostavam muito de você. Aí vou falar de uma coisa triste que, se você quiser falar, você fala ou não, eu vou respeitar. Aí você teve um acidente grave de automóvel, o Mazinho estava junto e nunca mais conseguiu jogar futebol. E aquilo foi um divisor de águas na sua carreira, porque você estava ascendendo. Aí eu me lembro que você ficou um bom tempo fora, a gente fez matéria sobre isso, com os médicos, tudo, e você voltou até a jogar, no próprio São Paulo, se eu não me engano, né? Eu me lembro quando você voltou, foi matéria para mim, inclusive, na rádio que eu trabalhava. Esse momento, como é que você se lembra disso? Realmente foi um divisor, porque às vezes o divisor de água não é para você ganhar mais, é para você ganhar mais com você mesmo, né? Como você tem demonstrado aí que você é um cara interiorizado e que gosta de ajudar as pessoas, né? E às vezes você passa por umas dificuldades, uns percalços da vida, e aí você fala assim, nossa senhora, né? Tive uma nova chance. Como é que foi isso para você, Anilton? Então, para mim eu estava num momento muito bom na minha carreira, né? Era novo e tudo. E você sabe que quando a gente é novo, você quer agarrar o mundo, né? Você quer abraçar o mundo, né? E a gente era assim, todos nós naquela época, né? E quando aconteceu aquele acidente de carro, e você fica, primeira coisa, você fica perdido, né? Você não sabe para onde ir, o que fazer, na verdade. Então você acorda no hospital, sem saber o que aconteceu, e depois eu estava em São Carlos na época, né, no caso do acidente. Levaram a gente de helicóptero para São Paulo depois, e aí você chega lá no Hospital das Clínicas, fiquei 43 dias lá, né. E aí vem uma conversa ou outra, e eu não sabia, na verdade, eu não sabia nada que tinha acontecido com o Mazinho, com as outras pessoas que estavam dentro do carro. Fui saber só um mês depois, na verdade. Então você fica ali primeiro sem saber o que está acontecendo, ninguém quer te falar o que aconteceu. E aí os médicos falando que você não ia jogar mais futebol, que era a única coisa que eu sabia fazer, né, que era jogar futebol, porque eu não tinha estudado, não tinha nada. Então, assim, você fica sem chão, na verdade. E aí depois que eu saí do hospital, eu fiquei 6 meses em São Carlos, e aí eu voltei para São Paulo para começar a fazer terapia em São Paulo. E aí você vai percebendo como as suas coisas tudo mudou, entendeu? Você já não é mais quem você era, né? As pessoas já não te olham mais como antes, né? E mas o São Paulo me deu um apoio tremendo, né, me deram todo o tratamento, eu tinha contratos, cumprir com tudo. E na verdade foi um milagre eu voltar a jogar futebol. Eu tinha feito várias ressonâncias e tudo falava que eu não ia jogar mais futebol. E era difícil porque, tipo, no centro de treinamento de São Paulo, não sei como que tá hoje, né, mas a fisioterapia, ela era uma janela de vidro e dava de frente para o campo, né. Então você estava ali fazendo tratamento e os caras treinando ali todo dia. Então, assim, foi um momento, assim, muito de você refletir, né, sobre tudo na tua vida, né. E foi aí que começou a mudar. Eu nunca fui uma pessoa, assim, como que eu vou te falar, egoísta ou eu só queria viver. Era uma pessoa alegre, brincalhão, que me dava bem com todo mundo, e aconteceu o que aconteceu. Não que eu queria ser o melhor do mundo, alguma coisa assim, eu nunca tive, eu só jogava futebol porque eu gostava, era aquilo que eu sabia fazer. Então, para mim, jogar no Morumbi com 100.000 pessoas ou jogar lá no meu bairro com ninguém olhando, para mim era a mesma coisa.
a alegria era a mesma, né, no caso. Então, mas dentro de mim, eu recebi aquilo como uma segunda chance de vida, como se eu tivesse nascido de novo. E aí eu falei: "Não, agora, em vez de eu viver a vida que eu vivia antes, eu vou procurar me dar mais, pegar essa oportunidade e entregar mais para as pessoas". E foi isso que mudou. Porque eu comecei na igreja também na época, né, o Gilmar, lembra do Gilmar, o zagueiro? Então, o Gilmar me levou para a igreja, e aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí conheci minha esposa também, né, na igreja. E aí foi mudando, minha vida foi mudando, eu fui aprendendo, né, e foi isso que mudou totalmente a minha história. Só uma coisinha a mais, desculpa, Seródio. Você tem alguma informação sobre o Mazinho? Você mantém contato com ele ainda ou não? Sim, mantenho contato com ele, foi aniversário dele esses dias, né. Ah, que E legal. sim, a gente mantém contato com a mãe dele sempre. Eu Um fiquei abraço para muito ele. tempo eu fiquei muito tempo, assim, sem ter o contato deles. E aí eu consegui o contato deles e aí a gente a gente sempre tem contato, pelo menos todo mês eu tento falar com ela, mando mensagem, essas coisas. Newton, Só para não ficar no só, ar, Seródio, o Mazinho, infelizmente, era um jogador de muito futuro, um zagueiro maravilhoso, né? E daí Ah, apareceu o Antônio Carlos Zago, né? Que também era fantástico. isso, E o Mazinho, nesse acidente, ficou tetraplégico, né? Claro. isso. Mas a gente sabe que ele está tocando a vida, e a pergunta realmente foi mais esclarecedora, e ele sempre foi um cara muito legal. Foi difícil no começo conversar com ele, também entendo, né? Mas às vezes em que ele Aham. deu entrevistas, ele estava num, com ar muito alto, né? Ou seja, estava bem com ele Isso, mesmo. Então a gente isso. fica feliz em saber que ele está tocando a vida e aqui à distância um abraço, né? Afetuoso para um cara muito Isso. legal e que está tocando a vida, fazendo o quê? Aceitou o que aconteceu e vamos em frente. só a respeito disso daí, Newton, minha família também sofreu com um acidente de automóvel, perdi minha irmã nesse acidente. Essas coisas, infelizmente, não são previsíveis. Elas acontecem de repente e mudam a vida da gente. É lógico que ninguém gostaria de passar por isso, mas quando passa, cara, a Não. gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Só ainda a respeito desse assunto, eu sei que o São Paulo ajudou por muitos anos o Mazinho. Acho que o doutor José Sanches, já naquela época, trabalhava no São Paulo e também ajudava Sim. bastante, tanto você quanto o Mazinho. Eu queria que você falasse um É. pouquinho a respeito disso, por favor. Porque, na verdade, o São Paulo eu acredito que seja até hoje, porque as pessoas, para mim, elas não mudam, né, o doutor Sanches, o doutor Marco Aurélio. Naquela época, cara, para te falar, o São Paulo não era um clube, para nós era uma família, né. Então, assim, era uma coisa muito diferente. Eu não sei o que as pessoas estão vivendo hoje no São Paulo, mas para nós, a gente ia na casa das cozinheiras, a tia, né, a tia Maria, sabe, você ia lá na casa dela de domingo, às vezes você jogava no sábado, você ia na casa da tia, sabe, comer com eles, e a gente tem contato até hoje com ela, entendeu. Então, assim, é uma coisa que, não dá para explicar, porque para nós, eh, até hoje, a gente tem contato até hoje, na verdade. Então, assim, a ajuda deles, a gente fica até emocionado se falar, né, deles, porque é como se fosse um pai para nós, né. Doutor Marco Aurélio, doutor Sanches, são pessoas que não tem como você, né, esquecer ou, né, dessa afinidade que a gente tem desde de jovem, né, porque para nós, eles eram como pai para nós, né. Lembrando que o doutor Abraço para os Sanches, dois, é gente boa demais, eu conheço os dois, É, nossa senhora. Também fiquei tanto, emocionado, viu? Nossa tanto um senhora. contra o outro, Nossa. também tiveram problema do goleiro que sofreu um acidente. Eles ajudaram até o é, máximo que pôde, e graças a Deus, no tá, futebol a gente encontra esse tipo de ser humano que não desiste com facilidade da gente. é. São coisas E na caras verdade que são tão caras que não tem preço, né? Por isso que são tão boas, né? É isso então, aí. não, para você ver, nós temos um grupo do WhatsApp daquela época,
E se você vê assim, para nós, a gente se fala todo dia. Vocês Entendeu? O continuam, pessoal você daquela continua época falando com lá, aqueles caras lá, o Zé Teodoro, o Adilson, o Ronaldão, todo mundo tá Bobô, no grupo. todo mundo tá Bobô, no grupo? tá, não, o Bobô acho que não tá no grupo, mas tá o Nelsinho, Zé Teodoro, Visoli, Edmilson, tá a galera toda, o É, Cafu tá. o Bobô sumiu, não sei por quê, parece que ele se apaixonou, Não. mas Ficou rico. já que vocês conversam entre vocês, Anilton, conta para nós um segredo milenar. O São Paulo foi ou não foi rebaixado em 1990? Eu gostaria de saber também, até hoje eu não sei, cara. Porque Ah, foi aqui nessa tem época, cada história. cara, porque foi nessa época que eu sofri o acidente, entendeu? Ah, Quando veio o Furlan assumiu no lugar como que é o nome dele? Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Aí o seu Pulpo Gimenez assumiu, depois que o Carlos Alberto saiu, porque o Carlos Alberto tinha uns probleminhas comigo, porque eu aprontei muito antes dele, ah. entendeu? Então, quando eu cheguei de volta no São Paulo, que eu fui emprestado 6 meses para o Noroeste, de castigo. E quando eu voltei, era o Carlos Alberto, e ele ouviu muitas conversas sobre mim e tal, e ele me deixou meio de castigo, né? Então, ele não me deixava, ele não me deixava jogar muito, mas o seu Pulpo Gimenez era meu pai, porque ele foi meu treinador, um aspirante no Júnior do São Paulo, e, poxa, ele confiava em mim demais. Então, no primeiro jogo que ele assumiu foi contra o Santo André, no Morumbi. E aí ele só esperou uma brecha para me colocar, né? E aí ele me colocou no jogo e eu entrei e fiz um gol. Não sei se você lembra, o Cafu fez um gol quase no meio do campo, Lembro. na Eu estava nesse época. jogo. Então, o Cafu apagou o meu gol, porque o meu gol foi bonito pra caramba. O Zé Teodoro bateu lá do lado direito, e eu peguei ela de voleio assim e fiz o gol, né? Pô, bate do golaço. E aí o Cafu me vem lá e chuta lá do meio da rua e faz um gol. Ninguém lembrava do meu gol mais depois do jogo. O Adilton Esse Cafu tem uma sorte, viu? mas Então, esse é outro cara maravilhoso também, que Deus tem que é, abençoar todo dia. Agora, viu, Adilton? então, Eu citei o começo da sua carreira. Você trabalhou com o Cilinho, né? foi ele que me levou para cima, foi ele. O meu primeiro jogo com o Cilinho, como profissional, foi contra o Palmeiras, no Pacaembu, e nós ganhamos 2-1, que foi o finado Rivaldo, que fez o gol de pênalti, não sei se vocês lembram. E aí depois o Marcelo, que fez o segundo O gol, ele entrou no Edivaldo. meu lugar, que teve o Edivaldo que fez o primeiro gol, de Isso. pênalti. E aí, o segundo gol, teve um apagão no Pacaembu, não sei se vocês lembram. O Sempre Cilinho tinha, foi né? expulso naquele jogo, foi uma loucura. Eu sei que o Cilinho me tirou naquele apagão, ele me tirou do jogo. E aí o Marcelo entrou no meu lugar. E aí o Marcelo fez aquele golaço, que ele deu um chapéu no Nenê e fez o gol. Ou no Então, Zete. aquele jogo. Eu acho que foi o Nenê, no gol do Não, Zete, isso é o verdade. Zete era o goleiro O do Zete era o Palmeiras. goleiro. Isso. Então foi aquele primeiro jogo meu com o Cilinho. Eu tinha 22 anos na época. Em 88. Não, tinha 20 anos, né? Na época. Você sabe que Foi em nesse jogo aí, viu, 88. Seródio e Anilton, nós tínhamos na Jovem Pan o Cláudio Karsug, né, que está aí, 80 e poucos anos, feliz da vida, namorando de novo, Deus que ajude. Ah, é? Sabia Gente não. boníssima. Poxa. Eu quero chegar assim. Pô, fantástico. Ah. Aí, a gente, depois do jogo, no terceiro tempo, né, o Milton falava assim, Namorando, Quartarolo. nota do Anilton, nota não sei de quem, nota não sei de quem. E todos nós dizíamos assim, Marcelo, nota 10, aquele gol foi gol de Pelé, né? Eu estava Aí no o, Pacaembu nesse dia. aí o Karsug fala assim, sem nota, porque para mim, jogador que entra só faltando 15 minutos, eu não dou nota. Ele só decidiu o jogo. Mas Só que história decidiu o jogo. maravilhosa, né? Então. Mas E o quer dizer que Marcelo tá na você não Grécia, cara. sabe se O Marcelo. rebaixou. Não sabe. Olha, eu não sei, não sei. Pra te falar a verdade, eu não sei, porque eu fiquei fora, eu fiquei no hospital, tava naquele negócio, e eu não me lembro mesmo, tenho nem noção do que aconteceu naquela época. Você sabe, Nilton, eu sou São Paulino, eu também não me lembro disso. Mas eu sou santista e acho que caiu. O Anilton, conta uma história gozada do Cilinho aí, que ele tem muitas, né? Deve ter com você também, né?
Cara, o Cilinho era, assim, ele era uma comédia, porque para mim, o mais engraçado para mim, que eu era jovem, eu não entendia muito de tática, esses negócios, a gente só queria jogar, né? E aí quando você sobe profissional, e vem o Cilinho e começa a fazer um treino tático sem bola. E ele Nossa chamava de treino invisível. Né? Você fazia que estava jogando a bola com a mão, né? Então, para mim, aquilo lá foi, tipo... Mas o engraçado de tudo, que chegava no domingo e dava tudo certo. Tudo que ele fez dava certo. Entendeu? Ele era Então, para gênio. mim, assim, assim, era uma coisa assim... Para mim, era engraçado. Foi uma das coisas mais, assim, loucas que eu já vi no futebol. Mas que dava certo. Tudo que ele fazia, que ele colocava a mão, realmente... E a outra é que ele fazia a gente fazer teste de velocidade. E aí ele escolhia o centroavante pelo teste de velocidade. Mais rápido tinha que ser o centroavante. E aí eu lembro que tinha um zagueiro, o Glauber, que era 69, se não me engano, 70. E o Glauber subiu para o profissional e o Glauber era o mais rápido, só que ele era zagueiro. E o Cilinho inventou e o Cilinho ia por ele de centroavante. Então ele tinha essas coisas assim, né? Mas foi bom, assim, um tempo muito bom. Aprendi muito com ele. Hamilton, aqui na época que eu era repórter da Jovem Pan, eu trabalhava no Corinthians, o Tite era o técnico do Corinthians, e o Tite fazia o Ghost Treino. Era o time contra um time fantasma. Aí um dia uma bola foi para o Coelho, lateral direito, e o Tite gritou para ele assim: cruza que você tá sozinho! Aí eu rolei no chão. Ele falou: que você tá dando risada? Eu falei: se o time é o jogo, o treino é contra o time fantasma, lógico que ele tá sozinho, burro. É daquela época de Adilton. A gente falar isso hoje aqui no Brasil, os caras acham que a gente está mentindo. Mas você deve saber, e É, conviveu com isso. A gente via o treino do lado do campo, né, do gramado, né, os é, repórteres. Né? Você é, dava entrevista todo dia, praticamente. Os jogadores davam entrevista. todo Hoje dia. você fala isso para a molecada, aí eles falam assim: ah, isso nunca existiu. A gente entrava no vestiário, É, né, Adilton? Sim. é verdade, Entrava no verdade. vestiário, entrevistava o cara tomando banho. Não sei se você lembra disso. Verdade. Ah, E daí Tá. botava para o cara ouvir o gol. Olha o gol seu aqui, não sei o que lá. e dava Poxa, choque. É, tava. Ô, Nilton, olha, suas tá. histórias são maravilhosas. A Mas deixa gente... ele contar do Marcelo, que ele estava Ah, começando a Marcelo, falar que o desculpa. Marcelo foi para a Grécia. Conta essa, Newton. Não, não, então, a gente tem contato. O Marcelo foi para a Grécia e a gente nunca perdeu contato. A gente tem contato Ele até virou hoje. um deus grego, você é um deus Ah, ronconquiano. tem muita moral lá. Muita Mas moral. então, você viu, porque tem aquele jogador, né, Nilton? E você é um cara inteligente, já mostrou isso aqui, um cara sensível também, muito humano, né? Você, claro, não é a maior ponta-direita da história do futebol, nem o Marcelo é o maior centroavante. Mas Não, são não. pessoas maravilhosas que ajudam o futebol a melhorar, porque são essas histórias que fazem o futebol. É claro que tem aqueles, né, aqueles iluminados, né, tipo o Pelé, Messi, esses caras aí, não vamos É, discutir. Isso aí deixa eles lá. E eles também têm histórias maravilhosas, inclusive histórias muito parecidas com a sua, né? Com a nossa, com é todo mundo. verdade. São pessoas, e as É pessoas acham que, verdade. né, conosco, que a gente não é nada, né? Eu trabalhei muito tempo na Jovem Pan, trabalhei na Fox. Algumas pessoas que dizem Aham. que me conhecem falam assim: como é que você conhece o cara? Porque eu sou gente igual a todo mundo. O meu cheque também volta de vez em quando, é tudo igual. Mas, olha, esse tipo de história é muito legal ser contada, para a gente conhecer. Por exemplo, o Nilton jogou no São Paulo, fez uma carreira legal, né? Teve problemas do acidente, caramba. Onde está o Anilton? Está em Hong Kong, trabalhando e vivendo bem. Pô, que notícia maravilhosa, né, Cirote? Poxa, E parabéns. treinador em Hong Kong. Treinador. Que sucesso, né? O dia que aparecer um Maradona hongkongiano, tiver Ele. escrito Culpa é nas dele. costas do Maradona, Made in Hong Kong, eu vou dizer, foi treinado pelo Newton, com certeza. Made é Newton. Vamos dar um abraço dele, que a história dele é maravilhosa. Dá para fazer 3 programas, né, Cirote? Muito obrigado. Desculpa atrapalhar a tua vida em Hong Kong. Justo hoje que tinham arrumado uma pastelaria no teu bairro, foi atrapalhar isso. Mas obrigado Não, mas mesmo se de vocês coração. Dá um beijo na tua quiserem, esposa, na dona Marta, um beijo no quiserem seu ficar, filho. se quiserem ficar mais tempo, não tem problema nenhum. Não, Tranquilo. o problema aqui somos nós mesmo, que daqui a pouco a Então mulher tá da gente bom. manda nós embora.
Não, o problema é o YouTube, né? O YouTube Então, fala tá assim, bom. é 1 hora, 1 hora. Mas Então, a gente vai fazer a Newton parte 2, eu quero ver eles segurarem. isso, eu tenho uma notícia assim para te dar que eu estou voltando para o Brasil agora. Epa! Que legal. Tô voltando. Vamos comer Depois de pastel junto. 25 anos, a gente está voltando. Agora, dia 4 de outubro, eu estou voltando. Aí, mas você vem para passear ou vem para trabalhar? Não, agora eu vou de vez para o Brasil e vou ficar um tempo aí para ver o que eu vou fazer. Mas eu não volto para a Ásia, só para passear, no caso, né? Mas para trabalhar, não. Chegou a hora de voltar para casa. Não vou falar para você, seja bem-vindo, porque você vai se arrepender já no dia 5 de outubro. Mas tudo bem, faz parte do show. Não, o Brasil, como dizia meu avô, que era italiano, ele falou assim, eu sou mais brasileiro que você, que eu adotei. Quem adota é mais do que quem nasce. Porque eu nasci, tenho que ser brasileiro. Ele falava assim, faz 100 anos que eu ouço que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, e continua de pé. É uma coisa maravilhosa, o Brasil é muito forte. Newton, eu queria fazer as palavras do Fábio Cerotti. Fiquei muito feliz em te ver. Você não sabe quanto, porque vou dizer para você, né? Vocês também fazem parte da carreira da gente. E eu posso falar isso, eu vi você começar mesmo, né? E é muito legal saber que você está muito bem e fico feliz. Você nem se lembra muito, mas eu me lembro das entrevistas que eu fazia, com o Cilinho, com você, da garotada. Quem apanha não esquece. Infelizmente, é incrível isso. Infelizmente, eu guardei pouca coisa na minha carreira. Hoje aparece mais no YouTube coisa que eu fiz do que eu tenho aqui em casa, mas faz parte. E com você também deve acontecer a mesma coisa. Newton, olha, seja feliz. Uma boa noite aí em Hong Kong. Como é que foi o jantar hoje? Pastel. Hoje foi um franguinho do Brasil. Opa! Quem não gosta de frango? Né? Estão falando, as galinhas brasileiras vão longe. Vai longe. Pior que vai longe só não gosto de... Eu detesto frango, só como de manhã, à tarde e à noite. Eu adoro. Newton, seja feliz, parabéns, seja bem-vindo de volta ao Brasil. Não dá bola pro gordinho aí, não, porque o nosso país é maravilhoso também. Seja bem-vindo de volta, obrigado, viu, cara? Obrigado. E qualquer coisa, só manda uma mensagem aí que estamos juntos. O que precisar, tá em casa. Tá convidado para comer pastel na feira comigo. Um beijo. Eu pago o cardo de cana. Beleza. Um beijo no teu coração. Obrigado, Newton. Obrigado a Newton da Conceição, mais um nobre convidado nosso aqui, uma história de vida maravilhosa, alguém que também faz muito bem para o esporte, está voltando ao Brasil, tomara que venha nos ajudar um pouco mais. Obrigado ao Fábio Cerotti, ao Newton, e até a próxima aqui no Futebol em Rede, Futebol em Rede Entrevista. Temos também o Futebol em Rede Programa. Está tudo lá à sua disposição no YouTube. Até a próxima. Um abraço.